Bom, pessoal, vou começando aqui então o nosso papo de hoje. Primeiramente, né, bem-vindos a essa tarde super especial, nosso último encontro, né, dessa terceira semana das mulheres na inovação. Eu não tenho palavras para descrever o quanto estou feliz com o sucesso que a gente teve nessa semana, né, com 4 lives que já aconteceram super especiais e hoje, então, dando esse fechamento bacana. Então, hoje, né, nós estamos aqui nessa sexta-feira à tarde para falar um pouquinho sobre o Departamento de Recursos Robóticos, considerando a governança como chave para sustentar e escalar a adoção de trabalhadores digitais. Essa Semana das Mulheres é um evento no qual nós reunimos todas as mulheres profissionais da iProcess, estão trabalhando como analistas na nossa área de gestão de negócios também, para trazer um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência e bater um papo com algumas convidadas especiais sobre alguns tópicos importantes dentro da iniciativa. E esses eventos estão sendo apoiados pela iProcess, que é a consultoria na qual a gente trabalha, que é uma consultoria brasileira que une a disciplina de gerenciamento de negócios com o desenvolvimento de software especializado, utilizando as tecnologias habilitadoras para a transformação digital e automatização de processos como BPM, RPA e outras tecnologias correlatas. A gente até vai falar um pouquinho sobre outras tecnologias complementares hoje. Bom, eu sou a Kelly Zanderla, sou idealizadora e uma das participantes, das palestrantes aqui desse evento. Eu sou consultora de inovação em processos, já tenho 20 anos aí, estou tentando parar de contar, mas tenho 20 anos já trabalhando nessa área. Sou instrutora das nossas capacitações pela iProcess Education também, que é o braço da iProcess, no qual a gente realiza treinamentos com turmas abertas e turmas in company. Sou uma profissional certificada CBPP, minha especialização realmente é na parte de processos. Agora estou até fazendo um mestrado na parte de robotização com inteligência artificial, e é por isso que eu trouxe assim, essas provocações junto com a Jardane aqui, a respeito dessas preocupações que a gente tem, certo? Então, sejam bem-vindos, acompanhem aí as nossas discussões, e agora eu convido a minha colega Jardane, que vai compartilhar essa sessão comigo hoje, para se apresentar. Vai lá, Jardane. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Eu sou analista de processo e automação aqui na Improcess, né? Tenho experiência em análise, modelagem, otimização e automação de processos, seja com RPA ou BPMS. Sou bacharel em engenharia de produção. Tenho uma MBA em gestão de processo. Tenho uma pós-graduação em BI. Sou certificada, né, da Automation Anywhere, é a certificação Advance, que é uma plataforma de RPA. E sou autora de alguns artigos sobre BPMN e automação de processos lá no blog da iProcess. É isso. Valeu, Jordane. Bom, pessoal, então essa, como comentei, né, é a quinta e última live, fechando a nossa Semana das Mulheres na Inovação, que começou na segunda-feira com uma live na qual eu e a Cristina Saldanha recebemos a Angélica Dalbello, que é a líder da iniciativa de Mulheres de Sucesso em TI, aqui no Rio Grande do Sul, junto, né, para discutir sobre o futuro do trabalho e como a inteligência artificial está mudando, já está mudando, né, e vai mudar cada vez mais no nosso dia a dia. Foi super bacana essa conversa. Se você não pôde assistir, todas as nossas lives estão sendo gravadas e logo vão ser publicadas no blog da iProcess, então acompanhe lá ou no nosso canal do YouTube. Na terça-feira, a Simone Silveira, junto com a Graça, receberam a Priscila e a Elis para falar sobre uma iniciativa muito bacana de mapeamento de processos com foco na jornada do cliente, que está sendo uma oportunidade de transformação e de identificação de formas de melhorar, otimizar os processos e até mesmo transformações tecnológicas. Na quarta-feira, dia 8, eu e a Simone voltamos para falar sobre a automação de processos utilizando BPMS, as ferramentas de orquestração de trabalho entre diferentes participantes, junto com Analytics, ou seja, a parte dos painéis, né, de informações de desempenho para tomada de decisão e gerenciamento. E essa live recebeu como convidadas a Carolina e a Sandra, da Uzi Minas, que compartilharam um pouco da experiência e do case que a gente está fazendo lá. No dia 9, ontem, a Jardane e a Maria da Graça fizeram uma apresentação junto com a nossa convidada Natália Horley
sobre mineração de processos, que foi muito legal também. Se você tem interesse no tema, vale a pena dar uma olhadinha. E hoje a gente vem fechar com uma provocação, que é o Departamento de Recursos Robóticos. Se você gerencia as pessoas e agora, nessa nova forma de trabalhar, você tem automações e robôs entrando, será que não deveria dar uma preocupada no mesmo nível assim de gerenciamento, de desempenho, garantindo que eles funcionem bem? Então, essa vai ser a nossa discussão de hoje. Bom, eu aproveito para comentar, né, que a gente tem o nosso blog da eProcess, se você ainda não conhece, dá uma passada lá, a gente tem centenas de artigos sobre BPM, RPA, a disciplina de processos, mapeamento, notação BPMN, que é um dos temas também que mais trazem para a gente, né, de dúvidas para a gente explorar, e as nossas apresentações, então, né, os vídeos gravados dessa live vão ficar compartilhados lá no blog, e o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, recomendo que vocês sigam esse canal, marca ali, né, a sinetinha e assine o nosso canal para receber notificações dos próximos vídeos. Assim, quando esses vídeos forem publicados, você já vai estar sabendo em primeira mão. Então, pessoal, o título da nossa live de hoje é, obviamente, um trocadilho com o Departamento de Recursos Humanos. Quer dizer, toda organização tem uma estrutura de gestão para gerenciar a relação com os seus trabalhadores humanos. E agora, o trabalho nos escritórios começa a ser compartilhado com os robôs, certo? Então, como é que a gente deveria lidar com essa questão, né? Como que a gente deveria pensar a governança equilibrando os nossos recursos humanos e os nossos recursos robóticos? Então, essa é a provocação de hoje. Na segunda-feira, na conversa que a gente teve com a Angélica Del Bello, eu trouxe esse gráfico da Society for Human Resource Management, que é um instituto internacional, no qual eles fazem uma reflexão, o que significa o futuro do trabalho, né? E aqui a gente vê, então, que as organizações estão se tornando cada vez mais flexíveis, a gente sentiu uma aceleração, uma retração aí em função, né, do período de pandemia, agora as coisas estão meio que voltando ao anterior, mas as reflexões ficaram, e algumas mudanças, de fato, estão sendo implementadas. E isso cada vez mais deve ir amadurecendo e, quem sabe, transformando cada vez mais, né, o nosso ambiente de trabalho. Então, a gente deve ter pessoas trabalhando integralmente, part-time, pessoas colaborando juntas para fazer entrega de valor, pessoas trabalhando num esquema de freelancer, né, como por projetos ou por empreitadas. No ambiente de trabalho também a gente segue tendo pessoas trabalhando em presencial, no modelo híbrido, no modelo remoto, com agendas cada vez mais flexíveis de trabalho e cada vez mais também tendo trabalho sendo feito em colaboração com a utilização de robotização, de inteligência artificial e de processos automatizados. E isso impacta diretamente a forma como a gente realiza o trabalho. Diferente do que a nossa mente tenta nos impor, de que o futuro ainda vai acontecer, esse futuro do trabalho já está sendo construído hoje. Então, as preocupações de garantir que ele seja bem-sucedido no futuro não muito distante, tem que acontecer agora. E por isso a gente traz essas reflexões, certo? A gente falou um pouquinho sobre como que seria o trabalhador digital, também na nossa primeira live, né? Então, eu trouxe que para um trabalhador digital conseguir fazer o que uma pessoa faz, ele tem que combinar uma série de funcionalidades humanas, certo? Ele tem que ser capaz de fazer aquilo que o nosso cérebro faz, fazendo análise cognitiva, fazendo análise baseada em regras, conseguir capturar informações do ambiente através do que a gente faz com os nossos olhos, conseguir coordenar uma sequência de passos que seja lógica, né, de uma forma racional, então, para que faça sentido para a gente entregar o nosso trabalho. A mesma coisa que a gente faz com a nossa boca e ouvidos, realizando comunicação, e aquilo que a gente também faz com as nossas mãos, executando as ações, né? Aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente estruturou para uma sequência de passos para executar, aquilo que a gente quer comunicar, de alguma forma ela se materializa. No trabalho feito nos escritórios, essa materialização significa a gente transformar essas ideias em informações que vão ser armazenadas em arquivos, em planilhas, em sistemas, certo? Assim como a gente precisa, muitas vezes, interagir com arquivos, planilhas e sistemas
para obter as informações para que a gente possa efetivamente processar o nosso trabalho. E o fato é que já existem tecnologias para tudo isso, certo? Existe a parte do aprendizado, da inteligência cognitiva humana, aquela em que a gente toma decisões com base em coisas que a gente já viu e já estudou, é sintetizado hoje, né, para os robôs através de aprendizado de máquina, que é chamado machine learning ou deep learning. A parte de tomada de decisões baseadas em regras, existem sistemas que são os rules e decision management. A parte de visão, né, que a gente tem, seria sintetizada pela visão computacional, que já está bem evoluída também. A gente vê, né, fotos e vídeos sendo analisados pela inteligência artificial e descobrindo, interpretando aquela informação, assim como documentos, né, a parte de documentos também, a gente vê documentos de notas fiscais, de contratos, de outros tipos de informação formalizada via formato documental, sendo analisado pelo sistema operacional. Para a parte de comunicação, a gente tem o processamento de linguagem natural, que já está super evoluído, e através do qual a gente interage com chatbots e com sintetizador de voz, e a parte da operação manual nos sistemas vem com a robotização, com o RPA. Então, tudo isso, né, cada vez mais, vai nos ajudar a ter robôs que consigam fazer atividades mais complexas. Na prática, como é que acontece essa jornada da gente conseguir ter trabalhadores digitais utilizando todos esses recursos? A gente não sai criando robôs que já são prontos, né, para substituir ou para realizar trabalhos praticamente integrais. Isso é uma jornada. Quem já começou na jornada de robotização, utilizando tecnologias como RPA, deve entender bem do que eu estou falando. Porque os primeiros processos, as primeiras atividades que a gente vai tentar automatizar, elas têm essas características, né, de trabalharem com dados que são bem padronizados, bem estruturados, em atividades que são relativamente simples, que têm uma estrutura determinística, ou seja, que a sequência de passos ela é clara, ela é bem definida, e que seja baseado em regras bem definidas também, preto no branco. Então, essas são as primeiras tarefas que a gente começa a robotizar, as tarefas que são mais transacionais, onde a gente tem troca de informação de um sistema para o outro. À medida que a gente tem esse tipo de automação implementada, a gente vai para um segundo estágio, onde a gente quer mais, certo? A gente quer que os robôs façam mais pela gente. Então, a gente começa a trabalhar com recursos linguísticos, com recursos visuais e conversacionais, onde a gente trabalha com dados que já não são tão estruturados, quanto, por exemplo, uma conversa que vai acontecer via chatbot, ou a necessidade de interpretar uma informação que veio através de uma mensagem por e-mail, para tentar entender do que se trata, por exemplo. Certo? Ou interpretar informações que vieram em um formulário. Então, processos que requerem um pouco mais de flexibilidade e dados não tão estruturados. Até que, em algum momento, nossos robôs efetivamente devem começar a trabalhar implementando atividades, né, realizando atividades que envolvem sistemas cognitivos, onde ele realmente vai começar a tomar decisões, aprender, ajustar o seu comportamento a partir daquilo que ele percebeu que o caminho que ele está seguindo não vai levar para o resultado desejado, então ele conseguir se adaptar, e isso já é um nível de evolução bem significativo quando a gente fala de robotização de forma especial no escritório. Além do robô fazendo uma tarefa, a gente tem que lembrar que a organização ela é uma combinação que também envolve pessoas, e tem muitas habilidades humanas que não vão ser substituídas por robotização. Então, quando a gente fala sobre o trabalho do futuro, o que a gente está falando, na verdade, é dos robôs estarem apoiando e colaborando, trabalhando junto com as pessoas. Portanto, junto com essas questões de evolução dos robôs, a gente também começa a ter que discutir como é que a gente vai orquestrar uma força de trabalho híbrida, onde a gente tem pessoas e robôs colaborando. Uma parte do trabalho sendo feita por pessoas, outra parte por robôs, e isso funcionando de uma forma coordenada que não gere impactos, né, de parada, de travadas na organização. Para isso, nós precisamos de uma governança que nos ajude no monitoramento e na gestão em tempo real de como essa força de trabalho híbrida está acontecendo. Então, essa é a nossa grande provocação para a live de vocês, certo? Então, a automação inteligente é o futuro do trabalho. Ela já está sendo construída. Então, você vai poder
cada vez mais, né, automatizar tarefas de rotina, em seguida combinar dados, análises e inteligência artificial para replicar o pensamento cognitivo, que é uma das nossas, né, capacidades mais expressivas como seres humanos para realizar nosso trabalho. Então, isso que vai gerar o que a gente chama de Intelligent Process Automation, que é o novo nível, né, do RPA, promete amplificar e não substituir o esforço humano, criando uma força de trabalho que seja híbrida, certo? Antes da gente seguir nessa live, eu queria entender um pouquinho como está aí com vocês a iniciativa de adoção dessas tecnologias para implantar esse futuro do trabalho que a gente vem discutindo durante essa semana. Então, eu convido vocês a participar de uma pesquisa no Mentimeter, certo? Eu vou abrir aqui na minha tela. Quem puder vai entrando, vai dando um joinha aí para confirmar que já entraram. Eu tenho 2 perguntinhas para até entender, né, o nível de maturidade do grupo que está acompanhando a nossa live aqui agora. Tá? Então, sejam bem sinceros, se vocês já conhecem, já utilizam, como é que está, para a gente até alinhar o nosso próprio discurso aqui, se a gente pode ser mais técnico, se a gente tem que pegar um pouquinho mais leve. Certo? Eu vou começar aqui, então, a nossa pesquisa com uma primeira pergunta. Em que etapa dessa jornada de automação, né, ou seja, de começar a utilizar robôs, está a empresa na qual você trabalha? Vocês estão descobrindo a tecnologia, estão explorando a ideia, ou seja, já testando, experimentando ferramentas, ou estão pilotando já, começando a desenvolver automações, embora nada em produção? Já tem robôs em produção há algum tempo ou há mais de 3 anos? Então, olha só que legal, a gente tem aqui um grupo de participantes bem heterogêneo, né? Tem pessoas que estão descobrindo a tecnologia, que estão começando a ouvir falar, e isso é muito incentivador, é legal que vocês estejam aqui, eu espero que a gente esteja conseguindo passar para vocês um bom entendimento sobre essas tecnologias, para que vocês comecem a alavancar essas oportunidades dentro das organizações com as quais vocês trabalham, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui um bom grupo que já está com automatizações bem avançadas, ou seja, a discussão que a gente está fazendo na sessão de hoje não é uma discussão para o futuro, é uma discussão para o agora. E provavelmente vocês até já têm alguma coisa de estrutura, né, de governança aí. É o momento de dar uma refletida sobre como as coisas estão acontecendo. Muito obrigada, pessoal, pela participação aí na nossa primeira pergunta. E eu vou para uma próxima questão. Nela, eu queria saber dessas tecnologias que eu comentei um pouquinho agora, né, que fazem parte dos recortes que compõem o trabalhador digital, quais vocês já estão utilizando aí? Então, já estão utilizando RPA, estão utilizando orquestração de trabalho, né, de diferentes participantes, usando uma ferramenta como Workflow, BPMS, certo? Estão utilizando chatbots, estão utilizando ferramenta de captura cognitiva em documentos, né, que interpreta, você passa documentos, ele aprende com os primeiros modelos e depois ele usa o aprendizado para pegar informações dos próximos tipos de documentos, já estão utilizando ferramentas de gestão de regras como BRMS ou DMS e aprendizado de máquina, o machine learning. Embora a sua apresentação a sua apresentação, o pessoal não está vendo os gráficos. Claro, gente. Obrigada por comentar comigo, Jordane. Eu achei que estava compartilhando o resultado da pesquisa e eu estava ainda mostrando o slide. Obrigada por me chamar a atenção. Só para mostrar para vocês o resultado da nossa etapa anterior, da primeira pergunta, né? A gente tem esse cenário bastante heterogêneo e esse é o nosso estado atual, nossa pergunta atual, certo? Muitas dessas tecnologias, inclusive, podem estar sendo utilizadas na organização sem estar no âmbito do trabalhador digital, ok? É bem comum, por exemplo, uma empresa estar utilizando a parte de algoritmos de inteligência artificial usando aprendizado de máquina, né, ou machine learning, em uma iniciativa, por exemplo, na parte comercial, onde você vai verificar e acompanhar o comportamento do seu cliente para indicar e sugerir produtos para ele. É o que as ferramentas de e-commerce, muitas delas fazem, certo? Então, às vezes, não está dentro do âmbito do trabalhador digital. Entretanto, para um trabalhador digital, esse tipo de tecnologia cada vez mais vai começar a entrar também no nosso portfólio aqui dessa discussão. Então, é legal a gente ver, né, que RPA e orquestração estão ali no início, chatbots, captura cognitiva,
vem em breve. E interessante essa reflexão, porque, voltando aqui para a nossa apresentação, na nossa primeira live, eu trouxe uma pesquisa que foi realizada pela McKinsey, que é uma pesquisa internacional, geralmente eles pegam empresas do exterior, e a gente trouxe um retrato nacional agora das pessoas que estão aqui nessa live, que são brasileiros, certo? Então, olha só, Business Process e Case Management Platforms, ou seja, as plataformas de BPMS, foi a primeira que apareceu ali na nossa pesquisa. Robotic Process Automation, o RPA, veio junto, certo? Captura cognitiva em documentos, chatbots e conversação. Então, não está muito distante daquilo que a gente está vendo aqui com o próprio grupo. Obrigada por terem participado da pesquisa. Então, agora, eu queria trazer a Jardane para puxar um pouquinho aqui a conversa sobre o aspecto de correlacionar essas preocupações que a gente costuma ter com gestão de pessoas com isso que a gente vem falando sobre o trabalhador digital. Está contigo, Jardane. Só tem que tirar teu microfone do mudo. Só um minuto, pessoal, minha tela tinha desligado. Deixa eu começar a apresentar aqui com vocês. Conseguem ver minha tela? Sim? Então, vamos lá, né? As áreas de RH, elas gerenciam as pessoas, né? E em cada organização é comum que as pessoas façam diversas atividades relacionadas ao seu negócio. E essas pessoas, geralmente, elas fazem atividades específicas de uma área específica para otimizar o trabalho, para a gente ter bons resultados. E essas pessoas, por exemplo, a gente tem uma área de compras, né? Vamos ter uma pessoa especialista em compras para poder executar essas atividades. Não está compartilhando. Não tem. E com os robôs é um pouco ao contrário em relação a isso, né? Um robô, ele é um sistema e ele vai executar atividades de diferentes setores. Por exemplo, uma licença de robô que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele pode executar de manhã uma atividade de comercial, à tarde do time de finanças, à noite ele pode executar uma atividade de PCP. Então, um robô, ele vai executando diversas atividades. Como ele não tem crachá, ele vai executar, ele vai entrar ali, ele vai executar no seu horário agendado. E quem vai ser responsável por gerenciar esse trabalho do robô? Será que o robô de fato está sendo produtivo? Será que esse robô está entrando todos os dias no trabalho? Então, assim, a gente precisa começar a se perguntar sobre algumas coisas. E assim, depois que você adota um trabalhador digital, talvez você vai ter que responder algumas perguntas, né, que seriam necessárias para o seu pessoal robótico que está ali na sua empresa, te auxiliando em todas as atividades. Uma das primeiras perguntas é será que estamos automatizando o trabalho certo? Dentro de uma empresa, dentro dali da gestão de pessoas, a gente costuma dar uma tarefa certa para uma pessoa certa. Quando a gente faz ao contrário, é normal que essas pessoas diminuam a produtividade, elas não se sintam bem realizando aquilo, e com os robôs não é diferente. A gente precisa dar o trabalho certo para a tecnologia certa. Um exemplo, a gente tem um processo ali que não tem regras definidas, precisa de muito julgamento humano, ali ainda a área de negócio não está sabendo lidar com as exceções. Será que esse seria um trabalho certo para um robô? Às vezes não. E às vezes você elencar isso um trabalho, você vai estar gerando custos, fazendo o pessoal que está ali implementando perder tempo, porque isso não seria um trabalho de um robô. Um exemplo também seria você ter vários PDFs que precisam ser lidos e você querer colocar robô, mas às vezes seria ideal uma captura cognitiva. Então, quando a gente está pensando em automatizar o trabalho certo, a gente precisa verificar se a gente está escolhendo o trabalho certo para a tecnologia certa. E como a gente faz isso? A gente precisa ter maturidade nos nossos processos e maturidade nas nossas tecnologias,
para a gente casar isso e ter bons resultados. E também a gente precisa elencar bem as prioridades, né? Ali a organização que está adotando tecnologia, que está adotando os trabalhadores digitais, ela precisa elencar será que a prioridade vai ser o custo, vai ser o ROI, vai ser o FTE? Então, assim, nós precisamos elencar essas prioridades para poder selecionar os processos que serão automatizados. Outro questionamento que a gente pode fazer é: será que nossos robôs estão entregando um trabalho confiável? Será que quando os nossos robôs estão trabalhando, de fato, eles estão prontos para lidar com as exceções? E isso a gente pergunta isso para as pessoas no dia a dia, se elas estão executando aquilo conforme o esperado. E com os robôs a gente não pode ser diferente, a gente tem que treinar esses robôs para eles lidar com a exceção. E isso exige também uma maturidade ali no processo. Será que as pessoas ali que estão trabalhando, elas sabem quais são as exceções? Será que o robô está sendo programado para isso? E aí, como que a gente faz isso, né? É monitorando esses robôs. E como que a gente monitora? Olhando os logs, olhando se as pessoas estão... Com as pessoas, a gente olha se as pessoas estão executando o trabalho certo. Lá ali na parte da análise, quando a gente está elencando aquele processo para robotização ou para qualquer outra tecnologia, a gente certificar se a gente está colocando todas as exceções. Quando a gente está testando, se a gente vai testar todas as exceções, homologar todas as exceções. Então, a gente precisa garantir que os trabalhos dos robôs sejam confiáveis, igual a gente faz com as pessoas. A gente não entrega um trabalho para alguém e não vai verificar se ela está fazendo de forma confiável. A automação inteligente é justa e responsável? Um dos pontos, assim, é que os robôs ou qualquer outra tecnologia que você esteja adotando, ela não pode ser discriminatória, né? Por exemplo, a gente tem um processo de seleção de currículo. Se fosse um analista ali de RH que estivesse selecionando o currículo e ele estivesse fazendo discriminação de pessoas, eu não vou chamar uma mulher, eu não vou chamar uma pessoa preta, eu não vou chamar uma pessoa LGBT, então eu estou fazendo uma discriminação. E quando eu vou robotizar isso, vou criar um bot ali para fazer seleção de currículos, eu não posso fazer isso, programar um robô para ele colocar esses filtros. Então, a gente precisa ter responsabilidade, inclusive no código, que a gente está automatizando, o que nós estamos colocando de regra, que possa se explicar, né? Às vezes, ali, por exemplo, se a gente estiver adotando um aprendizado de máquina, ele vai lá, aplicou o algoritmo, encontrou vários padrões, tomou uma decisão. As pessoas que estão acompanhando aquele robô, aquela tecnologia, o aprendizado de máquina, muitas vezes não vão nem entender o porquê. Então, a tecnologia, ela precisa se explicar, ela precisa ser clara para que as pessoas também entendam. E assim, isso acontece também com as pessoas no dia a dia do trabalho. Por quê? Porque se alguém toma uma decisão no seu trabalho, que tem outras pessoas relacionadas, e ela não consegue explicar, todo mundo fica sem entender. E isso vai causando problemas de comunicação e de negócio. A gente também tem que verificar se a automação ela está comunicando as coisas certas para as pessoas certas. Será que ali, quando a gente está configurando e tudo, a pessoa que deveria receber aquela mensagem, ela que está de fato recebendo? Aquela mensagem que deveria ser entregue, será que está sendo entregue? Então, nós precisamos verificar. As automações, toda tecnologia, ela precisa ser justa e responsável. Outro ponto também que a gente precisa se questionar, que está totalmente relacionado à tecnologia e às pessoas, é sobre o acesso, né? Os robôs, eles vão receber logins e esse acesso, eles precisam ser controlados. Como você não faz quando você entra uma pessoa nova na sua empresa e você não coloca acesso para todo mundo, que ela tem, uma pessoa de compras vai ter acesso com as finanças. Não, então assim, com os robôs, com as tecnologias, a gente precisa verificar isso, dar acesso para o que precisa ter acesso. A gente também, hoje a gente tem uma lei, né, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, e essa lei é muito importante e a gente precisa aplicar também nas tecnologias. Não, as pessoas costumam falar que a internet, algum lugar, é terra sem lei, mas aqui a gente precisa ter leis, porque a gente está trabalhando com dados muitas vezes que são confidenciais dos seus clientes, com dados sensíveis. Então, assim, estamos pensando em automatizar, estamos pensando em evoluir em algumas coisas, a gente precisa se atentar também à lei da proteção dos dados. E isso a gente faz isso com as pessoas. Dependendo do setor que você está trabalhando e tem uma pessoa que vai trabalhar com dados sensíveis, você vai lá e dá um termo para ela de confidencialidade, né? E com os robôs, a gente não pode dar um termo para o robô assinar.
Mas nós, como área de negócio, como atuantes da tecnologia, a gente precisa verificar se isso está sendo, de fato, executado. Ele não vai assinar um termo, mas a gente vai. E a gente precisa também verificar se esse robô é auditável, né? Se é possível a gente rastrear com os logs, se ele está deixando as suas pegadazinhas nos seus registros. Então, assim, a gente precisa garantir que tudo isso está sendo seguro, que nós podemos obter resultados com isso, né? Aqui também a gente pode verificar se os nossos trabalhadores digitais estão aparecendo para o trabalho. Geralmente, todo mundo ali fica na expectativa que a Jardane vai aparecer hoje, vai bater o ponto e vai executar suas atividades. Mas quem será que está controlando se o robô entrou no horário que ele deveria entrar? Quem será que ele entrou e executou o seu trabalho? Então, isso é uma preocupação e um questionamento que a gente também deveria ter. O robô entrou, começou a executar o trabalho, deu um erro. Quem será que está controlando esse erro? Será que antes desse erro acontecer, será que a gente não poderia ter uma medida de ação corretiva, por exemplo? A área de TI já sabe que vai ter uma mudança no RP, e essa mudança vai impactar um robô que está naquela área. Então, antes do robô entrar lá e dar um erro, eu posso já fazer uma ação corretiva, eu posso ir lá e mudar aquela regrinha. Então, as pessoas elas precisam tá ligada nisso, no nosso dia a dia, com os robôs e com todas as tecnologias que estão sendo presentes na nossa vida. E o acompanhamento também, né? O robô, ele entrou, o robô executou. Quais foram as saídas do robô? Eu preciso controlar isso aqui também. E se os robôs e os humanos estão trabalhando juntos, né? Os robôs, como a Kelly já falou, eles não vão substituir as pessoas. Tem coisas que as pessoas fazem que uma tecnologia não vai ser capaz de fazer. Mas nós precisamos conviver com elas. Tanto os robôs convivendo com a gente convivendo com os robôs. E para isso, é importante que tenha gerenciamento. Como a gente gerencia as equipes, para que elas se deem bem, né, todas as pessoas, a gente precisa também gerenciar o trabalho do robô. E, assim, nesse gerenciamento, se um robô precisa de uma entrada, será que as pessoas estão colocando essa entrada correta para ele executar? E, assim, ia tomar decisões apropriadas, né? O robô encontrou alguma situação, precisa tomar uma decisão. Ele não vai tomar essa decisão sozinho. Quem será que vai tomar essa decisão? Se esse robô, a área de negócio não quer mais esse robô, quem vai tomar essa decisão? Então, a gente precisa deixar as coisas muito claras. E a responsabilidade compartilhada. Algumas pessoas, elas acham que os robôs, essa tecnologia, é de responsabilidade da área de TI. A TI, muitas vezes, pode achar que a responsabilidade de cuidar desses robôs é da área de negócio. Mas, na grande verdade, é que a responsabilidade precisa ser compartilhada. Se for assim, a gente precisa deixar muito claro para as pessoas e definir responsabilidade e papéis nesse caso. É isso, gente. Eu vou passar a palavra para a Kelly. Obrigada, Jordane. Então, essa provocação, essas reflexões, pessoal, era justamente, né, para trazer para vocês o quanto é importante a gente levar em conta essas considerações. Claro, quem está descobrindo a tecnologia agora, quem está pilotando, ainda está naquele momento de descobrir o que dá, o que não dá para fazer, certo? Mas em um determinado momento, quando você já tem alguns processos implementados, vai começar a chegar a hora de discutir alguns aspectos importantes. Que aspectos são esses? É falar como é que a gente vai gerenciar as demandas. Então, as ideias que a organização tem para realizar as atividades de automação, né? Coisas que nós gostaríamos que fosse automatizado para ter uma automação que um robozinho vá lá, execute a atividade e assim a gente possa se dedicar a outras coisas mais importantes. Como é que é feita essa gestão da demanda? Como é que se recebe as ideias? Como é que eu passo por cada uma das etapas para avaliar se é uma boa ideia? Como é que eu vou implementar essa ideia? Como é que eu gerencio o conhecimento sobre aquela atividade? Porque no momento em que essa atividade passa a ser feita por um robô e as pessoas não realizam mais aquela atividade, elas vão esquecendo dos detalhes de como se fazia aquela tarefa. O que acontece é que os robôs não são 100% confiáveis. A gente quer acreditar que eles sempre vão fazer o trabalho bem sucedido, porque afinal são máquinas e a gente espera isso das máquinas. Entretanto, dependendo do que acontecer com o ambiente do robô, ele pode não vir a falhar. Se as informações que forem passadas para ele forem incompletas, né, ou não forem fornecidas corretamente, ele pode não funcionar adequadamente. Então,
esse conhecimento sobre como a atividade é realizada, independente se está sendo feito por uma pessoa ou por um robô, ela precisa estar bem definida. Aqui entra também o que afinal é o trabalho do robô e o que não é o trabalho do robô. Esse conhecimento ele tem que estar formalizado para que no futuro, quando a gente for voltar a discutir se afinal mantém ou não mantém um robô, como é que se tomar essas decisões. Todo o trabalho para transformar uma ideia, né, desenvolvendo a automação que geralmente se dá por um treinamento do robô para ele aprender a fazer o trabalho que uma pessoa fazia, e os testes que vão ser realizados, como é que eu faço isso na minha organização de uma forma padronizada que eu garanta que o resultado sempre vai sair de boa qualidade? É uma coisa que tem que ser discutida. E a infraestrutura e a capacidade de entrega e de solução da empresa, certo? As questões de segurança da informação, como a Jordane comentou, de gestão dos acessos, o próprio trabalho de sustentar esse processo em produção, depois que ele está sendo executado, né? Definir as responsabilidades. Como é que eu administro o centro de controle, que é o nosso painel de monitoramento dos robôs que estão em execução, controle da agenda desses robôs, também é um aspecto que tem que ser discutido. E outras questões importantes, por exemplo, como é que eu acompanho o desempenho dos meus robôs, meço se eles estão trabalhando corretamente e reporto para as pessoas. Esse reporte, ele é super importante, porque é assim que a gente mostra para a empresa que essa iniciativa de automatização está gerando, de fato, os resultados esperados. Assim como é que eu faço para gerenciar a qualidade e garantir que as automações estejam sendo entregues com bons resultados, como gerencio as mudanças que vão acontecer na relação de trabalho das pessoas que antes faziam esse trabalho, e uma preocupação também com a própria arquitetura de tecnologia, que eu vou começar geralmente com um BPMS ou vou começar com um RPA, em algum momento essas tecnologias vão começar a se combinar e outras tecnologias vão entrando, chatbots, inteligência artificial com aprendizado de máquina, captura cognitiva, e assim vai. Então, a minha arquitetura vai se tornar cada vez mais complexa e mais robusta através da combinação de múltiplas tecnologias. E isso tem que ser uma preocupação para qualquer organização que esteja minimamente preocupada em ter uma maturidade de automação das tarefas de RPA, sem perder o controle dos robôs. Você consegue imaginar uma organização que não gerencia esses aspectos? O caos que deve ser você ter robôs que de repente parou e as pessoas nem sabem por que do nada algo que era feito automaticamente não é mais feito? Então, essas questões são super importantes. A chave do sucesso para você ter essa maturidade está nessas 3 etapas fundamentais do ciclo de automação, que vai desde a ideia até a automação implantada e sendo executada pelo robô. Então, você tem uma etapa super importante de descoberta, que é identificar quais são os processos certos, o trabalho certo a ser automatizado. E aqui a gente passa por uma situação bastante crítica, que é, inclusive, avaliar se esse trabalho que eu desejo automatizar, ele é para robô mesmo. Às vezes não é. Então, tem que ser crítico. Uma vez que a gente selecionou as boas ideias, eu tenho todo o trabalho de projetar e de implementar essa automatização, fazendo o treinamento do robô, para que ele trabalhe de uma forma otimizada e resiliente. Nem sempre a forma como as pessoas executam uma atividade é uma forma otimizada para o robô executar. Então, eu preciso fazer um bom estudo desse trabalho e entender o que afinal, eu tenho que entregar. E daí, sim, planejar meu robô e treinar ele para fazer esse trabalho de forma otimizada e resiliente, usando as tecnologias certas e seguindo boas práticas e padrões que vão me permitir construir uma automação que, quando eu for implantar ela e ela for ser acompanhada em produção, eu tenha condições de poder garantir que esses robôs estão fazendo o trabalho certo e atuar rapidamente quando ele precisar de alguma correção. Então, essas etapas, eu conseguindo coordenar bem, trabalhar bem essas etapas, eu estou aí no coração de uma iniciativa bem-sucedida. Todo o restante, né, dos outros itens, eles se conectam com a forma como a gente realiza essas atividades. O que a gente queria contar para vocês, aproveitando essa live, é que já existem algumas tecnologias que nos ajudam, nós, as equipes, né, de Centro de Excelência de Automatização, que é conhecido como COI, certo? Dependendo da organização, chama de um jeito diferente, mas essas equipes que executam e que têm que gerenciar
essas etapas das automações, todo o ciclo de demandas e o monitoramento dos processos em execução. Então, existem algumas soluções de tecnologia já no mercado que permitem nos controlar, inclusive, essas etapas. E eu queria falar um pouquinho sobre elas para vocês. Então, as duas maiores plataformas líderes de mercado, né, que a gente vê aí, que é Automation Anywhere e UiPath, tem outras, claro, mas eu vou trazer aqui para vocês exemplo dessas duas ferramentas, elas têm esse tipo de solução. A Automation Anywhere tem um produto chamado COE Manager. Ele foi lançado recentemente, né, e ele traz capacidade, né, traz uma solução com a capacidade de fazer com que os usuários de negócio possam enviar suas ideias em um canal organizado, que o centro de excelência possa tomar decisões focadas em como que aquelas automações vão gerar valor para a organização. Os líderes do centro de excelência conseguem rastrear e gerenciar aonde que está cada uma das ideias e como que elas estão contribuindo para a geração de resultados para a empresa, porque não adianta só eu criar uma automação achando que vai ajudar aquela equipe. Eu preciso garantir, minha diretoria vai cobrar isso, certo? Preciso garantir que essas robotizações estão entregando valor, estão fazendo a diferença para o negócio da empresa. É assim que funcionam as organizações. Então, os líderes do Centro de Excelência têm aqui uma ferramenta onde eles vão poder utilizar informações capturadas de todas as etapas do ciclo para poder mostrar uma fotografia de como está indo a iniciativa de robotização. Os participantes, né, todos os envolvidos, podem contribuir e revisar o retorno do investimento planejado para cada uma dessas ideias de automação, e tudo isso suporta, né, um conjunto de outros recursos de apoio à governança. Então, isso, né, vai conectar usuários de negócio, desenvolvedores, líderes do centro de excelência, todos os stakeholders envolvidos numa iniciativa de robotização colaboram através de uma ferramenta única nas diferentes etapas que são da responsabilidade de cada um desses papéis. Então, o objetivo do COE Manager é gerenciar o ciclo que vai da ideia até a automação dos processos, coletando informações nas diferentes etapas, que permite gerenciar e tomar decisões assertivas do que está sendo automatizado, né? Pensando em como é que são os ganhos potenciais que eu vou estar gerando com a minha iniciativa de automatização. A plataforma, ela gerencia, ali está marcado em vermelhinho, né, na tela, os principais componentes de gerenciamento dessa ferramenta. Então, na parte de oportunidades, você vai ter ali uma lista de todas as ideias de automação que estão nos estágios de ideia, ou seja, que foram recém-incluídos na plataforma e que ainda estão sendo avaliados, pipeline, que é o momento em que aquela ideia é colocada para ser implementada de fato, em andamento e implantado, quando a solução está em produção. E aí você pode monitorar quais as automatizações que entraram e quando elas foram implantadas. Como você tem todo esse ciclo sendo coordenado dentro da ferramenta, o gestor da unidade, da equipe que faz as automatizações, tem aqui uma ferramenta interessante até para avaliar e tirar até estimativas de tempo de trabalho para implementar uma automação mais assertivas, porque agora você tem essas informações sendo gerenciadas nessa ferramenta. Na parte de ideias, que é o segundo item aqui, você tem as novas oportunidades enviadas ao Centro de Excelência que estão numa avaliação e aprovação. Na parte de pipeline, são as oportunidades que estão no estágio, né, de serem desenvolvidas, então estão ali na etapa de projeto técnico da solução. Quando você entra no In Progress, você tem ali as oportunidades que já estão no estágio de construção, de desenvolvimento da solução, e quando o desenvolvedor concluiu, ele vai entrar aqui na ferramenta e vai sinalizar que aquela ideia está implantada. Então, no item Deployed, você vai ver quais são as automações que já estão em produção, junto com diversas informações, né, de pontuação, de aderência da automação, tempo que é esperado de ser economizado, custo né, da automatização, e aí você tem dados que permitem fazer essa variação. Como são coletados esses dados? Quando uma pessoa que seja do próprio centro de excelência, né, seja um analista
do próprio centro de excelência, ou um analista do escritório de processos, ou alguém de uma área de negócio que viu uma oportunidade ali, ele vai entrar na ferramenta e vai criar uma oportunidade. Ao selecionar criar uma oportunidade, a ferramenta tem um conjunto de formulários que coletam essas informações. A partir dessas informações, ela gera um conjunto de dados, de indicadores, que podem te dizer qual é a pontuação que essa automação tem chance de gerar aí com a entrega e o quanto que ela está alinhada com os objetivos do negócio. Além de uma avaliação prévia de complexidade, que pode acabar evoluindo depois, uma estimativa inicial de economia que pode ser gerada com aquela automação e uma estimativa inicial de custo. Isso é as ideias iniciais. Essas ideias depois, elas vão passar para o pipeline, onde os analistas de RPA que conhecem a plataforma vão avaliar a viabilidade técnica, a viabilidade econômica de implementar aquela robotização, podendo colocar ela, né, aprovada para ser implementada. Ela vai para o dashboard em andamento, que vai mostrar as automações que estão na fase de desenvolvimento. O desenvolvedor vai poder pegar aqui deste dashboard as informações que ele precisa para poder desenvolver todos os dados que ele vai necessitar, né, de orientação para executar o processo. E quando o processo foi concluído, ele vai avançar para um painel onde você tem a visibilidade de como está indo a sua iniciativa de robotização, inclusive com alguns indicadores, né, genéricos ali, né, gerais, que vão te trazer um panorama de como é que está a iniciativa. Então, esse é o grande objetivo desse tipo de ferramenta. Essa que eu acabei de mostrar para vocês, essas telas, é, então, do COI Manager, da Automation Anywhere. E agora eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho sobre a solução equivalente da UiPath. Então, a UiPath tem um produto chamado Automation Hub, que ele faz parte do ecossistema de soluções para você transformar ideias em automações. Então, o Automation Hub, ele está aqui, e ele pode ser utilizado para capturar e gerenciar as ideias de uma forma centralizada, gerenciando todas as etapas do ciclo de implementação e possibilitando que se tome decisões de priorização baseadas em impacto e ROI, de uma forma relativamente semelhante ao que a gente viu ali nos slides anteriores. Como porta de entrada para o Automation Hub, a própria UiPath tem produtos de mineração de processos. Ontem a gente falou sobre esse tema aqui, né? Sobre mineração de tarefas, também já foi assunto de uma live nossa, então se você tem interesse sobre mineração de processos e mineração de tarefas, pesquisa por esses termos lá no nosso blog, que você vai cair num artigo onde tem um vídeo no qual a gente explica isso, além das ideias que podem vir de todos os funcionários da empresa. Então, essas ideias alimentam o Automation Hub, e aqui a gente consegue acelerar as automatizações de uma forma gerenciada e nos permite otimizar os processos de RPA, né? Os processos operacionais que estão sendo implementados ali como tarefas para os robôs. No caso do Automation Hub, eu vou aproveitar alguns minutinhos aqui, vou tentar ser objetiva, porque já estamos avançando no nosso tempo, mas eu vou mostrar para vocês como é mesmo o Automation Hub. Então, eu vou fazer uma demo super rápida aqui. Deixa eu mudar de tela aqui. E aqui, confirma aí para mim, Jardane, por favor, estamos vendo já a tela do Automation Hub? Sim. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês a tela do Automation Hub, aonde eu vou ter que tirar o F11 aqui para poder ver o menu. Onde eu estou vendo todas as ideias que estão aqui no nosso programa de automatização, que foram incluídas de alguma forma na plataforma, certo? Quando eu entro aqui em explorar, eu tenho opções de ver o meu programa de automação, posso ver quem são as pessoas que estão dando as ideias e como é que está indo, né, o placar de cada uma delas, os componentes de automação que já foram desenvolvidos, que eu posso utilizar para fazer reutilização, e até um placar, ele tem um lance meio de gamification aqui, né, de gamificação, para mostrar quem é que dá mais ideias, quem é que vota mais nas ideias e assim por diante. Aqui no painel, eu posso consultar as ideias. Então, por exemplo, pegando a ideia do cadastro de clientes no CAD-CLI, que foi uma ideia que alguém colocou aqui, eu tenho as informações que já foram lançadas, que foram incluídas, né? Eu tenho até um fluxo que foi incluído aqui como uma das mídias, que tem o processo que foi mapeado do processo, né? Os dados iniciais, e tenho também alguns indicadores que me dizem o quanto que essa automação aqui
tem características que indicam que ela é adequada para RPA e quanto ela tem de características que digam que ela já está mais ou menos pronta para começar a implementar, que é se já tem documentação, se já tem algum POP que possa ser utilizado, vídeo ou materiais de apoio, certo? E aí aqui eu tenho, né, as análise de custo-benefício, a documentação que eu posso incluir PDD, SDD, planilhas, materiais de apoio na utilização. Eu posso ver, quando o processo está mais avançado, quais componentes já desenvolvidos estão sendo reusados nessa automação aqui. Posso ver quem são as pessoas colaboradoras e assim por diante. E as ideias me permitem também que eu possa votar. Então, se eu tenho uma ideia que foi lançada pela Kelly e é uma necessidade que a Jardane também tem, ela pode entrar aqui, colocar que ela também está interessada nessa automação. E isso pode ser um fator relevante na tomada de decisão da automação. Depois a gente tem alguns outros painéis, mas eu queria rapidamente mostrar para vocês o envio de uma ideia. As duas plataformas que a gente está falando aqui têm um formulário prévio de perguntas que você pode colocar para lançar as ideias, mas eles também permitem que você customize esse formulário com perguntas que façam sentido para as pessoas que trabalham na organização aí com vocês. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom para todo mundo conseguir enxergar bem. Vou colocar aqui, né, automação do envio de certificados de eventos. Os certificados dos eventos da nossa live, que já estão sendo enviados para vocês, estão sendo gerados por um robozinho que a gente desenvolveu. A ID da automação, se eu tivesse, né, algum identificador, alguma coisa assim, uma descrição, que eu vou colocar aqui, a partir da lista de participantes no Zoom, identificar o cadastro de inscrição pelo e-mail, localizar o nome do participante, preencher o modelo do certificado, transformar em PDF e enviar por e-mail, certo? É importantíssimo que o e-mail de vocês esteja correto, pessoal, porque o robô não vai conseguir fazer o certificado chegar em você se o e-mail não estiver correto. Que área a gente vai colocar aqui? Vamos colocar que essa automação é para a área de educação e eventos, o que me permite até ver quais áreas têm mais automações. Na categoria eventos e na subcategoria realizar ações de encerramento. Pontos problemáticos. Pode haver situações de nomes incompletos ou e-mails errados que precisam de uma verificação complementar. Qualquer situação que me preocupe. Impacto negativo. Não tem. Avaliação geral. As decisões possuem regras simples? Concordo. Os dados de entrada são acessados digitalmente? Tudo digital. Lista é uma planilha, o certificado é um template digital de PowerPoint, é isso aí. Os dados são altamente formatados? Totalmente formatados. A lista tem nome, tem o nome do evento, a data, tudo certinho. O processo não possui mudanças previstas nos próximos 6 meses. Concordo que não vai ter mudanças. Algum desses documentos já está disponível? Tenho diversos arquivos, arquivos de entrada e arquivos de saída. Opa! E poderia até ter um procedimento operacional padrão ou uma instrução detalhada do trabalho, mas nesse caso eu não tenho. Quem é o responsável? Vou colocar aqui eu mesma. Enviar para revisão. E o meu processo entrou no pipeline. Então, agora, a gente tem os próximos estágios da automatização. Eu vou mostrar para vocês uma visão rápida aqui do pipeline. Então, o resultado, ele já mostra para o próprio usuário o quanto que essa automação tem de chance de ser robotizada. E aqui na parte do painel do desempenho, aliás, pipeline de automação, é isso que eu queria ver. Eu tenho aqui quantas ideias estão na etapa de revisão, ou seja, essa nossa ideia acabou de entrar aqui na etapa de revisão. Da etapa de revisão, ele depois entraria para o pipeline de decisão,
vai ou não vai, e ele entra na implementação e depois em produção. Os estágios são relativamente parecidos, certo? Então, aqui está a nossa ideia da automação de envio. Ele já enviou uma notificação para quem é o responsável desse tipo de automação se envolver. Aqui a gente tem as informações, eu posso tomar outras decisões e eu posso aprovar. No momento em que eu aprovei essa ideia, ela entra para o pipeline de decisão. Então, no momento do pipeline de decisão, a gente tem aqui uma visão global, que ainda está montando. Espera aí que ele demorou um pouquinho para atualizar minha tela. Ah, não, ele ainda segue aqui nesse estágio, mas ele vai passar por um complemento da ideia. Vou dar uma... Vamos aprovar ele aqui. Bom, da revisão ele entra para o pipeline de decisão. Da decisão, ele vai para a implementação. Aqui no pipeline de decisão, eu entro com a documentação, a análise, se está tudo certinho. Na implementação, eu acompanho o que está em desenvolvimento, posso colocar outras informações relacionadas ao desenvolvimento. Dando OK no desenvolvimento, ele entra em produção. O que eu queria mostrar para vocês é a parte de gerenciamento. Então, aqui a gente tem painéis que nos mostram uma visão geral de como é que está a nossa iniciativa de automação. Então, olha só, eu tenho já 2 atividades que estão marcadas como qualificadas, 2 que estão em implementação, 3 que estão em produção. Aqui eu tenho uma visão dos benefícios estimados, eu tenho uma série de configurações para calcular o custo da atividade, o custo da implementação, para ele poder fazer essas avaliações. E ainda, né, outros dashboards que me trazem aqui informação do custo médio da minha automação. Claro que aqui os dados, né, são uma base de demonstração que eu nem preparei muito antes, então, realmente, né, só para mostrar para vocês como funcionam essas ferramentas. E o relatório de planejamento e de custo. Ok? Então, pessoal, era só para dar um panorama geral mesmo. E lembrar, né, que o que a gente está falando aqui, trazendo para vocês, é a importância de ter essas coisas gerenciadas para que esse futuro do trabalho que a gente está falando, que vai acontecer, e na verdade já está acontecendo, aconteça de uma forma estruturada e que vocês não percam os controles dos robôs, certo? E aí, com isso, a gente espera, então, com a live de hoje, ter trazido informações importantes aí que permitam que vocês possam ter um futuro do trabalho excelente nas suas organizações, conseguindo coordenar uma força de trabalho híbrida, combinando pessoas e robôs, trabalhando juntos e gerando os melhores resultados. Bom, era isso. Espero que a gente tenha trazido informações relevantes para vocês. A ideia, né, era a gente também não extrapolar nosso tempo. Alguns avisos rápidos aqui, lembrando que no blog da iProcess a gente tem centenas de artigos relacionados a BPM, RPA, que vocês podem conferir lá, a automação de processos, e os vídeos das nossas lives vão ser publicados no blog. Semana que vem eles já vão estar começando a ser publicados, acompanhe lá. E eles também vão ser publicados no nosso canal do YouTube. Então, para quem segue o nosso YouTube e assina ali, vocês vão receber notificações que os vídeos estão sendo publicados. Além disso, para quem está interessado na carreira, de transformação digital baseada em processos e robotização, a gente tem alguns cursos na iProcess Education que são voltados para isso. Inclusive, nesse momento, a gente está no curso de RPA Design, onde a gente faz o projeto da robotização, e daqui a 2 semanas a gente está começando uma turma discutindo Centro de Excelência em RPA, ou seja, o que a gente está debatendo na live de hoje. Então, quem tem interesse no tema, siga a nossa agenda, acompanhe nossos cursos, que tem aí oportunidades interessantes de evoluir nessa carreira. E também, né, lembrando que a gente tem o iProcess Digitalks, que é o nosso podcast, que está rolando aí, sempre sendo publicado nas principais plataformas. Então, acompanhe as nossas publicações e, querendo acompanhar ali, saber o que está rolando, entrevistas que a gente faz com pessoas que estão passando por essas oportunidades, é uma boa fonte de inspiração. Jardane, e aí?
Tivemos algumas perguntas aí que a gente possa responder com o pessoal? A gente Estou vendo teve que o uma do chat foi movimentado. A gente tem uma do Guilherme Rocha, né? Muito obrigada, Guilherme, pela sua pergunta. Ele perguntou se existe alguns cursos gratuitos e rápidos que a gente possa recomendar sobre RPA. Ok. Eu acho que para quem está começando com RPA, a melhor forma é mesmo você ir no Academy, né? As principais plataformas, elas têm cursos gratuitos que ensinam como começar a desenvolver robotização. Então, mesmo que você não seja um desenvolvedor, vale a pena experimentar esses cursos para saber como é que se desenvolve uma automação. Os cursos gratuitos geralmente são aqueles, né, que são iniciais, que vão dar algumas dicas para você de como começar a desenvolver robô. Depois, claro, vale a pena buscar um conhecimento um pouco mais robusto e começar a entender como é que são os padrões que estão sendo adotados nesse tipo de automação e assim por diante. Mais alguma pergunta? Não, pessoal, só elogiando aqui nosso evento. Muito obrigada, pessoal, por todos os comentários, pelo engajamento nessa semana. E o ano que vem estaremos de volta aqui com mais uma Semana das Mulheres. É verdade, é isso aí. Muito obrigada, então, por estarem com a gente, pessoal. Uma boa tarde, bom final de semana a todos e até a próxima. Bom final de semana, pessoal.